Trate do que está aqui, ó. A anistia está aqui, deputado. Dosimetria não! Uma reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro e soltar os réus do 8 de janeiro. Eu concluo dizendo que é bastante razoável afirmar que o general Frajola neutralizou efetivamente a insatisfação militar dentro da força e transformou o Exército num facilitador das ações do STF em vez de resistência institucional. Sabendo de tudo isso, eu acho que o general Frajola talvez se coloque muito bem na categoria de habilitador e ajudante do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Coronel encurrala Paulinho da Força e ambiente na Câmara fica constrangedor. A invenção tramada por Michel Temer e Aécio Neves não tem como prosperar com base no texto constitucional. E isso é simples. Não existe dosimetria na Constituição brasileira. Trata-se de mera invencionice para tentar evitar a anistia. Por outro lado, anistia, sim, existe expressamente no texto constitucional. Está devidamente guarnecida pelos ditames da Carta Magna. Foi isso que o deputado federal Coronel Crisóstomo mostrou indignado para o Paulinho da Força, que sem resposta e sem argumento ficou em vergonhoso e constrangedor silêncio. Vejam o vídeo. Professor, tem dosimetria aqui? Tem? Paulinho, então o que você está tratando, Paulinho? Tratando de algo que não está aqui na Constituição? Não entendi, deputado. Trate do que está aqui, ó. A anistia está aqui, deputado. Dosimetria não! E anistia? O que diz o livro? É perdão. É perdão! Não tem meio perdão. É perdão. E se não é perdão, esquece tudo. E não tem quem fez mais crime e quem fez menos crime. Anistia, não se pensa nisso. Todos têm crime, não importa. É perdão, deputado. Esquece dosimetria, meu amigo. Esquece. Paulte a Constituição. E a Constituição fala de anistia. Uma reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro e soltar os réus do 8 de janeiro. Então para tudo o que você está fazendo aí, porque está sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. E essa reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro praticamente inteira e ainda deixar todos, eu digo todos os réus do 8 de janeiro livres para voltarem para suas casas, para suas famílias, para encerrar de vez essa imensa injustiça contra eles. Essa reviravolta, gente, tem um grande empecilho pela frente, mas tem um personagem ajudando o Bolsonaro nessa história que pode mudar tudo. Vem aqui comigo, então, ler essa matéria aqui do Poder 360. PL da anistia deixará Bolsonaro só 1 ano e 7 meses preso em casa. Mas peraí, Deltan, a pena do Bolsonaro não é de 27 anos e 3 meses? É isso mesmo, olha o tamanho da redução. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para o seu partido, o PL, apoiar o tal do PL, Projeto de Lei da Anistia, também chamada de PL da dosimetria, segundo apurou o Poder 360. Pelo que será apresentado para votação no plenário da Câmara, a pena total do Bolsonaro vai cair dos mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar, ou seja, não vai para Papuda, ficaria em casa com a sua família. Com essa pena, o Bolsonaro seguirá inelegível e não poderá disputar a eleição de 2026. Olha, gente, como um ex-procurador, eu ainda não consegui entender como que eles vão conseguir derrubar 25 anos da pena do Bolsonaro. Então eu fico um pouco desconfiado dessa informação aí, se não é mais um wishful thinking, ou seja, se não está mais para um pensamento que reflete um desejo do que algo real. Mas, de qualquer forma, de 27 anos e 3 meses para 1 ano e 7 meses, é uma baita de uma diferença. E ainda que não se consiga tudo isso, caso se consiga algo perto disso, vai ser uma imensa vitória no cenário atual.
Ainda que a coisa mais justa seja, de fato, a anulação total dessa condenação e de todos os processos do 8 de janeiro por terem tantas, mas tantas nulidades, como mostrou lá o voto do ministro Fux. O caso aqui, gente, é claro que é de anulação total desses casos e não de diminuição de pena. Mas a gente está conversando aqui de realidades possíveis, daquilo que é possível dentro de um assunto polêmico e que vai ser decidido politicamente num Congresso Nacional, debaixo de um presidente Lula e com a influência de um STF avesso ao bolsonarismo. Além do Bolsonaro, todos os réus do 8 de janeiro vão ser beneficiados, olha aqui. Todos os presos condenados pelo 8 de janeiro poderão ir para casa e não terão mais pena a cumprir assim que for sancionado, for aprovado esse PL da anistia. Só que tem um grande empecilho aí no caminho. Essa grande pedra no meio do caminho é chamada de Alexandre de Moraes e, é claro, seus aliados no STF, que vão fazer de tudo para barrar e impedir que isso aconteça. Diz essa matéria aí que o Moraes está extremamente irritado com as sanções da Magnitsky contra sua esposa, mas, eis que surgiu aí um cavaleiro branco, que não é um cavaleiro branco, tá longe de ser um cavaleiro branco, mas surgiu aí para ajudar nessa empreitada. E você vai se surpreender com quem que é esse cavaleiro aí. Olha aqui esse cavaleiro que tá mais para cavaleiro das sombras. Dentro do STF, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente disse que o seu gabinete de espera é um pátio de milagres, Gilmar Mendes está com uma missão de convencer Moraes a não se opor ao PL da anistia, que basicamente vai reduzir as penas para os crimes pelos quais Bolsonaro e os outros foram condenados. Opa, então, Deltan, como é que é? O ministro Gilmar Mendes, o milagreiro do STF, ele tá com a missão de convencer o Moraes a não se opor ao PL da anistia? Quanta bondade do Gilmar, hein, pessoal? Logo ele, que comemorou nas redes sociais agora, domingo, segunda, as manifestações da esquerda contra a anistia. E aí eu fiquei pensando, o que será que mudou? O que será que fez o Gilmar Mendes aí subitamente ele mudar de opinião, ele nos bastidores, ele tentar ajudar o Bolsonaro, os réus do 8 de janeiro? E aí eu entendi. A Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Instituto Lex. A holding que gerencia o patrimônio da família Moraes. É claro que é isso, gente. O ministro Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, ele é um dos donos do IDP, aquela faculdade de Direito em Brasília que organiza todos os anos o Gilmar Palusa em Portugal. Imagina você ver uma Magnitsky pro Gilmar e pro IDP na sequência. E olha isso aqui que é fresquinho desse mês, ó. Deputados de Portugal defendem que Moraes, depois a Magnitsky, seja proibido de entrar em Portugal. Você imaginou Gilmar barrado de entrar em Portugal? Barrado de fazer o seu Gilmar Palusa, de passar suas férias lá? Agora eu quero ver a tua opinião. Você acha que agora, que o Gilmar aí morrendo de medo dessas reviravoltas, das sanções, das punições, de ser proibido de entrar em Portugal, de uma sanção sobre o IDP, você acha que com isso tudo o PL da anistia vai passar? Vai avançar? Vamos lembrar que o Gilmar é a pessoa mais influente da República, com influência sobre os outros ministros e sobre todo o parlamento. Será que os réus do 8 de janeiro finalmente vão poder voltar para casa? Me conta aí sua opinião nos comentários, eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas, bom, aproveitar que nós estamos falando em pessoas que estão cagadas por causa do Trump, eu quero falar também do famoso general Frajola. Isso porque saiu uma reportagem no Estadão, publicada pelo Marcelo Godoy, que é uma espécie de assessor de imprensa do general Frajola, é o lacaio da galera do meio militar globalista. Aliás, me mandou mensagem. Paulo Figueiredo, aqui é Marcelo Godoy do Estadão. Eu falei, Marcelo Godoy, eu sei quem você é. Fica tranquilo que eu sei bem quem você é. Aí o que ficou sem graça. Mas antes de tudo, saiu no Paulo Capelli, do Metrópolis, que é um jornalista competente, esse rumor dizendo que os Estados Unidos estão estudando o cancelamento de visto do comandante do Exército, o general Tomás Frajola. E tem muitas pessoas me perguntando se isso é ou não verdade. Vejam, inclusive o próprio Marcelo Godoy. O que eu posso dizer é que as posições do governo Trump foram muito claras sobre quem apoiar o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Aliás, apoiar não, apoiar e habilitar as ações do Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, por exemplo, disse, abre aspas, que o Tesouro dos Estados Unidos continuará a mirar indivíduos que dão suporte material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que aqueles que protegem e habilitam, e é o Rubio que caça o visto,
e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes, ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. O Darren Beattie, o subsecretário de Estado, disse esta nova rodada de sanções globais Magnitsky e restrições de visto que ela sirva como alerta claro a todos que pensam em ser cúmplices da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí vocês devem se perguntar o seguinte agora: será que o general Frajola se coloca nessa posição? Vejam, as medidas ilegais coordenadas pelo violador de direitos humanos Alexandre de Moraes exigiram, antes de tudo, a neutralização de uma potencial resistência dentro das Forças Armadas. E, nesse sentido, o general Frajola teve um papel absolutamente central nessa estratégia. Foi ele que garantiu que não houvesse nenhuma contestação dentro das Forças Armadas às ações do STF, incluindo a série de prisões ilegais de militares da ativa e da reserva. E aqui ninguém fala de golpe, mas nós falamos sim sobre o artigo 142 da Constituição, já falamos sobre isso aqui. Sobre o papel das Forças Armadas, que são destinadas, segundo o texto constitucional, desde a primeira Constituição do Brasil, destinadas à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Voltando no tempo, em dezembro de 2022, o violador de direitos humanos sugeriu ao Lula que nomeasse o general Frajola para comandar o Exército por considerá-lo capaz de, abre aspas, manter a política afastada dos quartéis. Inicialmente, o Lula acabou nomeando o mais antigo, o general Júlio César de Arruda, mas depois do 8 de janeiro, o Arruda, segundo o governo Lula, demonstrou leniência ao punir militares suspeitos de participação nos atos criminosos e hesitou em cumprir ordens para afastar aliados do Bolsonaro. Especificamente, o general Arruda resistiu em retirar o Mauro Cid do comando de uma unidade de forças especiais, mesmo que ele já estivesse sob investigação do Moraes. Ou seja, protegeu as Forças Armadas da interferência indevida do Alexandre de Moraes. E aí, em 21 de janeiro de 2023, o Lula demite o general Arruda e, horas depois, nomeia o general Frajola como novo comandante. O Frajola, por sua vez, estabeleceu imediatamente uma coordenação direta com o Alexandre de Moraes. Em diversas ocasiões, o general se reuniu pessoalmente com o violador de direitos humanos, geralmente em encontros não divulgados nas agendas oficiais, mas que chegaram às nossas inteligências. Ora, e você deve se perguntar, o que caceta faz um comandante do Exército, que é subordinado ao Poder Executivo, em múltiplos encontros com o ministro do STF? Como se não bastasse, na gestão Frajola, o Exército, envergonhado, humilhado perante a nação, adotou também diretrizes explícitas. Militares presos por ordem judicial são imediatamente afastados das suas funções. Antes de promover pelo menos um general, o general Richard, do qual também conhecido nosso aqui, o próprio Frajola resolveu consultar o Alexandre. Vejam que loucura, o comandante do Exército, ali no papel de representar o alto comando, resolve perguntar a Alexandre: senhor imperador, nós podemos, como sua força auxiliar, promover um general? Está autorizado. Beija aqui o anel. No comando do Exército, esse general Frajola também declarou que os oficiais de alta patente poderiam ser perfeitamente responsabilizados e presos e que ninguém ficaria descontente no Exército com esse desfecho, mesmo que essas prisões fossem absolutamente ilegais. Fora as milhões de vergonhas, nós vimos, por exemplo, né, o caso do coitado coronel Rafael, o advogado, falando: meu cliente não pode usar a farda no interrogatório. Não pode. Por quê? Porque eu estou decidindo que não pode, pô. E houve alguma palavra do comandante do Exército? O resultado é o seguinte: pela primeira vez na história democrática do Brasil, os generais de 4 estrelas foram presos sem qualquer resistência institucional das Forças Armadas, com violações flagrantes das suas garantias processuais e seus direitos humanos. Eu concluo dizendo que
é bastante razoável afirmar que o general Frajola neutralizou efetivamente a insatisfação militar dentro da força e transformou o exército num facilitador das ações do STF em vez de resistência institucional. Sabendo de tudo isso, eu acho que o general Frajola talvez se coloque muito bem na categoria de habilitador e ajudante do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Agora, essa é a opinião do Paulo. Graças a Deus, para o Frajola, eu não sou quem tira o visto. Mas eu posso dizer que se alguém, por um acaso, vier perguntar a minha opinião, eu diria que há bases muito grandes. Eu não vou colocar nenhum óbice. Acho que ele é um ótimo candidato para ter o seu visto cancelado. E eu vou parar por aqui, porque o meu intuito não é ameaçar ninguém. Embora emissários enviados pelo general Frajola tenham vindo me ameaçar ao longo do ano passado. É verdade, eu já falei isso aqui antes. Emissários do general, chamados emissários, disseram: o general Frajola está muito puto, falou que para você parar de ficar falando das Forças Armadas, ou ele vai te fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei: manda o general fazer o pior que ele puder fazer. Dizem que quem insistiu originalmente para minha inclusão no inquérito fajuto do golpe foi justamente o general Frajola. Então, eu volto a dizer, eu não quero fazer ameaça a ninguém. Deixo isso para ele. Mas estou fazendo aqui uma análise objetiva dos fatos. Na minha opinião, cancelar o visto Frajola é uma ideia bastante boa. Aliás, deixa eu perguntar a sua opinião. Você no chat, vocês acham que o visto Frajola deve ser cancelado? Olha, dizem para mim que um genro dele, um certo major de cavalaria, e eu vou preservar aqui o nome, está aqui nos Estados Unidos, em West Point, na academia militar. Dizem para mim, seria uma pena se a filha perdesse o visto e não pudesse acompanhar o marido, né? Seria uma pena. Mas eu digo que se associar ao regime tem as suas benesses, mas também tem seus custos. E aí, cabe a cada um, civil ou militar, fazer a análise do custo-benefício. Eu só posso dizer o seguinte: os custos têm aumentado e vão aumentar bastante. E os benefícios vão diminuir cada vez mais.